Não se engana não, cara. Tem presença do seu lado o tempo todo, cara. Sim, Não se engana não, meu irmão. Não se engana não. Se você tá sentindo a presença deles, melhor, cara. sim, Melhor, cara. entendi. A intenção do mago é se comunicar com o universo animal ao redor dele, cara. Se você tiver, se você tiver medo de se comunicar com o universo que está ao seu redor, como que você vai fazer? Se, por exemplo, se você precisar banir toda criatura que chegar perto de você espiritual, como é que você vai fazer para se comunicar com ela? As pessoas deveriam pensar direito, né? Isso aí depende do ponto de vista que a pessoa tem a respeito sobre o universo, né? Dentro dessa visão idealista das tradições modernas da magia, utilize-se você, por exemplo, chegar dentro do ambiente aí e fazer um ritual de banimento para você purificar o ambiente. Essa não era a atitude do mago da antiguidade. O mago da antiguidade, quando ele chegava, ele não bania absolutamente nada. O que ele fazia era uma purificação. Lavava as mãos dele, fazia algum tipo de banho. Antes do ritual fazia algum tipo de jejum. Jejum de sexo, jejum de comida. Ele se purificava, ele se preparava para a prática do ritual. Uhum. Até onde eu sei, o mago do passado, ele utilizava ferramentas para se proteger dos cacodaimonos. Os cacodaimonos são os gênios da Goécia, por exemplo. Uhum. Então, assim, são criaturas que são hostis à consciência humana. E então utiliza-se na magia antiga ferramentas para você se proteger contra qualquer tipo de ataque dessas criaturas, ferramentas para você entrar em contato com elas e tornar elas, ao invés de avessas à consciência humana, fazer delas instrumentos de trabalho. Então, assim, nesse tipo de prática espiritual, que desde a antiguidade nem era vista com bons olhos, utiliza-se ferramentas para proteção contra essas criaturas. Mas, dependendo da prática espiritual da criatura que você vai chamar, que você vai convocar, que você vai tentar entrar em contato, por exemplo, você está aí dentro do seu quarto. Existe um guardião aí, uma criatura, um daimon dentro do seu quarto. Você acha que você precisa fazer qualquer tipo de banimento para tirar ele daí? Primeiro, que se você fizer isso é uma falta de respeito. Ele é o daimon do seu quarto. Como é que você vai chegar e vai arrancar ele daí, cara? É o que eles na antiguidade chamavam de espírito Loki. Uhum. É a criatura daquele ambiente ali que você tá. Aí você simplesmente vai chegar ali e vai banir ela dali? Isso é uma falta de respeito. Isso, no ponto de vista da magia da antiguidade, é uma falta de respeito. Uhum. Então você vai entrar em comunhão com essa criatura e vai fazer com que essa criatura opere em comunhão com a sua vontade. Existe uma classificação geral dessas criaturas, dividindo em cacodaimones e agatodaimones. Os agatodaimones são as criaturas espirituais dos ambientes, dos locais, das florestas e de todas as outras aí criaturas aí. São as que não são avessas à consciência humana. Como assim? É possível você ter um trato, estabelecer uma comunicação, estabelecer um comércio com essas criaturas sem ser afetado por elas malignamente. Sim. Ou seja, você não precisa utilizar nenhum artifício de proteção ou até mesmo de coerção com essas entidades. E existem os cacodaimones, que são essas criaturas que estão avessas à consciência humana. E você acha essas criaturas
em várias partes, em vários lugares, assim como os Agathodaimas. Estão entre nós, irmão. Estão entre nós. Então, se, por exemplo, se você tem aí um acidente, o mago do passado, ele via isso como um Cacodaiman. Um Cacodaiman que te atacou. Se você está com algum tipo de doença, tem um demônio dentro de você, tem um Cacodaiman dentro de você causando aquele estado de enfermidade. Se você está num estado de fúria, onde você está autodestrutivo e está destruindo as pessoas ao seu redor, com a sua fúria, com a sua raiva, ou com o seu medo, ou com as suas angústias, etc. E isso é um Cacodaiman maligno aí em você. Então, por isso que o mago da antiguidade utilizava inúmeros instrumentos, inúmeros artifícios, em harmonia com as estrelas, em harmonia com o movimento da lua, em harmonia com o movimento do sol, para se purificar e para se proteger contra essas criaturas malignas. Eu não gosto nem de utilizar esse nome maligno, mas avessas à consciência humana. Porque na verdade esse ponto de vista de que os Cacodaimas são maus e de que os Agathodaimas são bons, isso é um ponto de vista humano. Somos nós que projetamos essa ideia dualista neles. Isso não faz parte do reino deles. Depende, ele pode estar fazendo uma firmeza para algum totem de poder dele, algum animal de poder dele. Ele pode estar fazendo alguma firmeza, alguma entrega, algum sacrifício para algum Cacodaiman, para algum Agathodaiman, para um espírito Loki, um gênio Loki, para um morto ou para uma divindade. Depende assim do que ele está indo, do objetivo de trabalho espiritual dele. O que tradicionalmente se ensina sobre invocação e evocação, e é o que você vai encontrar na maioria dos livros aí, e que não necessariamente significa que é o correto. Mas eu digo isso porque o que se revela nos livros são meias verdades. Então, uma invocação é quando você quer trazer uma força maior do que você, os códigos de luz de uma divindade, para dentro da esfera da sua consciência, que é o seu círculo mágico. E quando você evoca, você está projetando de trás do seu inconsciente, lá das profundezas do seu inconsciente, as criaturas para fora do seu círculo mágico, projetando lá no triângulo da arte. O que tradicionalmente se ensina é isso. Mas isso são meias verdades, porque uma invocação é mais do que isso. Você, para ter sucesso numa invocação, você pode levar até anos, irmão. Até anos. Uma invocação bem sucedida, ela é dividida em 4 partes. E se você não fizer essa invocação dividida em 4 partes, a sua invocação Não vale nada. é fraca. Aquilo que os evangélicos dizem assim, que primeiro você tem que aprender a rezar, eles estão corretos, cara. As pessoas não sabem fazer invocações. As pessoas não sabem orar. As pessoas não sabem fazer preces. Tem uma ciência por trás disso. Tem um estudo por trás disso. E as pessoas às vezes ficam com medo de até mesmo se expressar durante uma oração. Então assim, você tem que aprender a fazer uma invocação bem feita. E uma invocação bem feita, ela é dividida em 4 etapas. E aí você tem que ir vencendo cada uma dessas etapas. Você tem que ir se transformando na divindade em cada uma dessas etapas. Quando você chega no final da 4ª etapa da sua invocação, você se tornou a própria divindade. Então, para você aperfeiçoar esse processo com uma divindade, criar com ela uma intimidade estreita, você pode levar de 6 meses no mínimo a anos. O mago moderno não leva a sério a prática da magia. O mago moderno, ele é muito superficial.
Você quer consagrar um talismã para prosperidade. Olha o que você faz. Se você for um magista do caos, você pensa num sigilo, carrega ele em algum estado de gnose, produz algum estado de gnose carregando aquele sigilo e tá tudo beleza. Tá tudo beleza. Se você aí tá envolvido na tradição da Golden Dawn, tradição de Telema, você vai pegar uma tabela, vai escolher um dia, uma hora, você vai escolher o material adequado para aquela operação, vai preparar tudo e vai fazer a sua consagração. Isso para o mago da antiguidade era um trabalho sujo, um trabalho mal feito. Para você consagrar um talismã para uma energia, para uma energia planetária, um alimento zodiacal correto dentro do talismã, você deveria construir uma estreita, uma íntima e profunda comunhão com as divindades da prosperidade. Sim. Aquilo para você tem que ser unha e carne. Esse talismã que você vai consagrar para sua prosperidade tem que ser uma lanterna no plano astral, meu irmão. Uma lanterna no plano astral. Você vai pendurar esse talismã no seu pescoço, meu irmão. E esse talismã vai ser uma lanterna de poder no plano astral, cara. Entendi. É por isso que as pessoas que a gente diz aí que são da velha escola aí, da old school aí da magia, dizem que a magia moderna, ela tem pouco efeito taumatúrgico. Porque o mago moderno, ele quer simplificar tudo. Não, vamos fazer uma paradinha aqui, vamos fazer um banimento aqui. Acabou, tá tudo certo. Sim. Entende? Entendi. Então, assim, dentro de um processo, uma coisa é certa. Aquele princípio hermético, assim como aquilo que está abaixo, é como aquilo que está acima. Aquilo que está acima é como aquilo que está abaixo. Isso é um princípio hermético, certo? Certo. Isso se transfere para a prática da magia, meu irmão. Se a prática da magia que você está fazendo aqui, ela está em desarmonia, inconsistente com o movimento e os fluxos do planeta, meu irmão, você está trabalhando contra a correnteza. Uhum. Então os magos do passado, eles quando iam fazer os trabalhos diários dele, eles olhavam aonde que a lua está no zodíaco. Vamos ver, será que está propício para fazer esse trabalho hoje? Pô, eu quero fazer um trabalho de prosperidade. Pô, mas a lua tá minguando. Será que eu faço? Então tem todo um mago do passado, ele tomava cuidado com os fluxos e refluxos da luz astral ao redor dele. Entendi. E isso tem se perdido. Então, assim, para a gente fazer uma prática bem feita, a gente tem que levar em consideração os fluxos e refluxos da luz astral aí em volta do ambiente da Terra, do ambiente astral da Terra. Senão, irmão, como é que vai fazer? Entendi. É por isso que existe uma diferença medonha na prática da magia antiga para a moderna. Uhum. Na magia moderna, você, por exemplo, pode acessar dentro do seu círculo mágico qualquer evento astrológico. Isso é psicurgia pura. Vamos supor, a lua está minguando, mas você quer fazer de todo jeito um ritual para prosperidade. Aí o que você faz? Aí você lá dentro do seu círculo mágico, você consagra um assentamento para a lua crescente. Uhum. E aí você acessa
através, você acessa nos planos internos, no plano astral, a corrente mágica da lua crescente dentro do seu círculo mágico. Mesmo que a lua no céu esteja diferente, a corrente no astral aí esteja diferente. Tudo bem, assim, tudo bem que uma pessoa escolha trabalhar nesse caminho. Tudo bem. Eu penso que, e o mago do passado também pensava, se a sua prática mágica estiver em harmonia com o movimento das estrelas, em harmonia com os fluxos e refluxos aí da luz astral, a máxima hermética de que aquilo que está abaixo é como aquilo que está acima e aquilo que está acima é como aquilo que está abaixo é verdadeira. Sim. Mas se você vai contra este caminho, essa máxima não está sendo verdadeira. Bom, se essa máxima, que é uma máxima hermética, não está sendo verdadeira na sua prática hermética, de magia hermética, pô, será que a sua prática de magia hermética é hermética mesmo? Uma pessoa que escolha fazer o ritual menor do pentagrama bem feito, pra mim, assim, eu acho, como ficaria. Eu não faço mais o ritual menor do pentagrama, mas se eu fizesse, pô, consagra telesmáticas dos arcanjos magicamente nos quadrantes. Então você coloca a imagem, um quadro, ou então uma estátua dos arcanjos, e aí você consagra, unta essas estátuas aí com óleo de abramelin. Eu, assim, faria diferente, né? Eu faria um assentamento dentro do meu templo para cada um desses arcanjos e ofereceria sacrifícios para cada um desses arcanjos diários, sacrifícios de água, oblações, sacrifícios de incenso, fumigações, sacrifícios de comida, você coloca fruta. Então, assim, eu faria um trabalho de teurgia mais forte com esse ritual menor do pentagrama, para ele ficar assim mais forte, né? Então, assim, é assim que eu oriento. Então, se você pode fazer um assentamento para esses anjos aí no seu templo, no seu santuário, você vai fazer um trabalho muito melhor. Muito melhor mesmo, muito melhor mesmo. Ensino para que esse ritual... Eu ensino porque esse ritual menor do pentagrama, ele é uma prática só de psicurgia. Então, assim, existe a possibilidade de você transformar essa prática de psicurgia em magia também. Então, quando você faz alguns procedimentos mágicos no meio do ritual menor do pentagrama, ele fica muito mais forte, fica muito mais potente. O fato de você utilizar a fumigação, né? Só a fumigação, você vai utilizar uma erva de banimento, né? Só o fato de você fazer essa fumigação no ambiente bem feita, isso já dá uma limpeza no ambiente medonha, amigo. Entende? Não é somente a sua mente trabalhando. Quando você pega a água lustral, joga a água lustral nos quadrantes, você joga a água lustral, quando é água lustral mesmo, né? Porque o nego faz assim. Não é água assim fluidificada, não. Tem gente que faz o seguinte, o nego vai usar, você tem que usar água lustral. Aí o cara vai lá na pia, o cara enche a cumbuca de água e traz aqui pra cima aqui. Aí, irmão, pô, ele vai nos quadrantes, pega aquela água lá e pronto, tá consagrado, aí passei água lustral e tudo aí. Meu irmão, não, cara, água lustral você tem que saber fazer água lustral. E não é apenas fluidificada, onde você vai projetar energia psíquica na água. Não é só isso. Você pode fazer isso, mas o negócio é mágico. A água lustral, ela é uma ferramenta da teurgia. Então ela é uma ferramenta mágica. Tradicionalmente, todo ritual de teurgia ele tem 3 ferramentas básicas. Uma tigelinha para você colocar água lustral.
uma cumbuquinha para você fazer fumigação, um braseiro para você fazer fumigação, com carvão em brasa e uma adaga. Tradicionalmente. Sim. Para produzir a água lustral, você tem tem um trabalho de visualização em cima do processo também. Então é magia e psicurgia. E como que você, olha só, eu tô com 40 anos, então eu tomo ayahuasca desde que eu tinha 14 anos. Então, sob a luz dessa experiência, não estou falando que eu sou a maior autoridade do mundo, não é isso. Mas sob a luz dessa experiência, de passar um tempo na minha vida fazendo trabalhos sozinho e em grupos, principalmente dentro do Santo Daime, eu vi muita coisa. Imagina. Diante disso tudo que eu vi, a pergunta que eu te faço é o seguinte: como que você sabe se isso aí não era uma projeção da sua mente? Nós temos que ser bastante lúcidos com as nossas experiências espirituais. Porque se nós não formos lúcidos com as nossas experiências espirituais, meu irmão, vai ficar complicado. A gente às vezes constrói ilusões em cima de ilusões. Igual eu vou te contar uma história, por exemplo. Uma vez, eu lembro que eu estava lá no Daime, eu estava de fiscal. Chegou um cara lá que se dizia o mestre dos dragões. Aí eu perguntei assim: você é o mestre dos dragões? Ele disse: sou. Eu, tá. Quanto tempo você toma ayahuasca? 3 meses. 3 meses? E aí você descobriu nesses 3 meses que você é o mestre dos dragões? Foi me aberto aí numa visão, e desde então eu só tenho visões com dragões. Eu sou o mestre dos dragões. Aí você olhar o cara no trabalho, chegava no meio do trabalho, a cabeça dele tava babando para um lado, as pernas, o sapato dele lá no meio do salão, ele caído pro chão. É o mestre dos dragões aí. O cara não é mestre de si mesmo, rapaz. O cara não consegue tomar ayahuasca e ficar sentado no trabalho. Ele cai pro chão sentado. Imagina se ele estivesse em pé. Sentado, ele cai pro chão. Você é mestre de quê? Pra mim, o mestre do dragão é aquele cara, meu irmão, que pega a serpente de fogo e joga ela lá no alto. Esse é o mestre do dragão. Não se utiliza deuses para ataques mágicos. Você utiliza entidades menores, daimones, em nome dos deuses. Então, se você quer causar uma contenda, se você quiser causar uma guerra, uma briga, uma tormenta na vida de uma pessoa, então você vai convocar um Cacodæmono que esteja sob a égide, que respeite, que esteja sob o poder de Marte.